Eu gosto de... Eu falo para os irmãos, já falei algumas vezes aqui. É um desafio você falar todo mês de um tema, o mesmo tema. Todo mês, primeiro domingo, nós estamos aqui falando de ceia. E se em algum momento isso pareceu pesaroso para mim, hoje cedo, enquanto eu refletia sobre o que nós falaríamos essa manhã, parece que algo diferente veio à minha mente, que na verdade não é uma repetição, mas é o privilégio que nós temos, o prazer imenso que nós temos e o privilégio enorme de nós podemos todo primeiro domingo do mês falar de algo tão importante, tão significativo para nós. Me arrisco a dizer que talvez a gente podia falar disso todo domingo. Montar a mesa, olhar a ceia, olhar o pão que lembra o corpo de Cristo, olhar o cálice que remete ao sangue dele que foi derramado lá naquela cruz. Isso poderia então ser um prazer para nós a cada culto, de relembrar isso, de tantas certezas e tantos benefícios que a mesa traz para nós, hoje, amanhã, todos os dias. Eu queria ler com você o texto de Lucas, capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 19 e 20. Diz o seguinte, Lucas capítulo 22, 19 e 20 diz o seguinte: durante a refeição no cenáculo, Jesus tomou o pão e partindo, deu aos discípulos, dizendo-lhes: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Após a refeição, tomou o cálice de vinho e deu a eles, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Vamos orar? Pai, nós não temos dúvida que a Tua palavra é sempre viva e eficaz. O que nós desejamos essa manhã, que a Tua palavra, Pai, com a Tua misericórdia, através da minha vida, possa comunicar algo verdade, algo novo, uma renovação na vida dos meus irmãos, que possamos sair daqui realmente impactados, transformados, alegres, Pai, renovados pelo poder que há na Tua palavra. Irmãos, esse texto que nós lemos, esses dois versículos que nós lemos aqui, Lucas 22, 19 e 20, eles têm muito significado. São textos, versículos são imensos em significado, porque eles nos mostram a visão, a própria visão de Jesus em relação à sua morte. Jesus está compartilhando ali uma última refeição com os seus discípulos e ele está dizendo, e ele está consciente do que iria acontecer, ele está então mostrando a visão que ele próprio Cristo tem do que iria acontecer da sua morte. E há três verdades importantes nesses dois versículos, irmãos, que se destacam. A primeira verdade, que fala para nós do sacrifício da ressurreição de Cristo, que traz para nós uma consciência sobre o que aconteceu ali naquela ceia, e depois o que vem acontecer na cruz, e depois o que vem acontecer na ressurreição. Três verdades são importantes para nós essa manhã. A primeira delas, que existe uma centralidade nessa mensagem na morte de Jesus. Jesus estava aqui dando instruções para o seu próprio culto memorial. Jesus estava falando como iria acontecer ali, como iria acontecer então depois, 2000 anos depois. Nós estamos aqui relembrando de tudo isso, com a certeza, sem nenhuma dúvida de que ele morreu, mas com a certeza que a morte não pôde deter, ele está vivo, e nós estamos então cantando e celebrando um Cristo vivo. Jesus então diz, eles deveriam comer o pão, eles deveriam beber o vinho em sua memória, assim como nós faremos nessa manhã. Além do mais, irmãos, Jesus está dizendo que o pão representaria não somente o corpo vivo de Jesus que estava ali com eles, mas representaria o corpo dado em favor deles, o corpo dado em favor de nós.
enquanto vinho representava o sangue de Cristo derramado. Em outras palavras, irmãos, ambos os elementos apontavam para a morte de Jesus. Naquele momento Jesus estava vivo com eles ali, e o que ele estava fazendo é mostrar que aqueles elementos apontavam para a morte dele. Como eu disse, ele estava ali dando instruções para como seria o seu próprio culto memorial. Era pela morte que Jesus inicialmente desejava ser lembrado. Por isso que há uma centralidade nesse sacrifício, porque o inocente precisava morrer por nós, para que os nossos pecados fossem pagos, perdoados. Era pela morte que ele desejava ser lembrado. Por isso ele fala sobre o corpo, ele fala sobre o sangue ali com os discípulos. Uma segunda verdade, irmãos, que aprendemos com a ceia, diz respeito ao propósito da morte de Jesus. Conforme Mateus 26, 28, o cálice representava e representa o sangue da aliança. Sangue esse derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Essa é uma declaração, irmãos, verdadeiramente maravilhosa. Através do sangue de Jesus derramado em sua morte, Deus estabeleceu uma nova aliança, cuja maior das promessas, irmãos, dessa nova aliança é que os nossos pecados eram perdoados. E é tão rico em detalhes, irmãos, é tão importante. Se nós fizermos um estudo mais aprofundado, nós podemos ver várias profecias falando sobre Jesus, sobre o que aconteceu, mas especificamente o profeta Jeremias, no capítulo 31, Jeremias 31, de 31 a 34, ele diz o seguinte: estão chegando os dias, declara o Senhor, Jesus falando através da vida do profeta, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá, não será como a aliança que fiz com os antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles, diz o Senhor. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel, depois daqueles dias, declara o Senhor, porém a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações, serei o Deus deles, e eles serão meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade, não me lembrarei mais dos seus pecados. Irmãos, que conversa, que diálogo, que profecia tremenda, que coisa importante comunicada por Deus para o profeta. Deus está dizendo: a ninguém mais vai ensinar, vai falar sobre conhecer o Senhor, porque cada um deles vai me conhecer, do maior para o menor, do menor para o maior, todos eles vão me conhecer, e eu perdoarei a maldade, e eu não me recordarei dos pecados deles. Privilégio para nós, irmãos. A terceira verdade ensinada através da ceia é relacionada, irmãos, à nossa necessidade de nos aproximarmos de forma pessoal dos benefícios da morte de Jesus. No drama lá do cenáculo, os discípulos não eram simplesmente espectadores, mas eles estavam ali ceando, participantes. Jesus não somente partiu o pão, mas deu o pão para que eles comessem, para que eles pudessem participar. Não somente derramou o vinho no cálice, como também deu o vinho para aqueles homens, para que eles bebessem. Da mesma forma, irmãos, não bastou somente a morte de Cristo. Eu e você temos e podemos nos apossar das bênçãos dessa morte. O ato de comer e beber o pão e o vinho foi, ainda é, irmãos, uma parábola viva do receber de Cristo que nós fazemos nesse dia, nessa manhã, como nosso Salvador crucificado. E nós podemos nos alimentar desse sacrifício mediante um coração com fé. Quando eu falo de nós nos
nos apropriarmos do benefício da sua morte, irmãos, é porque foi a morte que nos trouxe vida. Nós não estamos aqui celebrando um Cristo morto, nós não estamos aqui contando uma história, e depois nós podemos ir até um túmulo ali, homenageá-lo. Não, nós estamos falando que existe uma centralidade nesse ato da sua morte, porque Ele morreu em nosso lugar, mas nós estamos vivendo e vivemos e nos relacionamos com Cristo vivo. Nós entendemos a centralidade, nós entendemos o sacrifício, nós entendemos o propósito da ressurreição, e também podemos dizer, ou deveríamos poder dizer nessa manhã e amanhã, em cada ceia, em cada culto, que nós entendemos os benefícios, certo? Você entende os benefícios, você entende os benefícios que nós temos por causa da morte de Cristo, amém? Você entende? Me diz aí o benefício da morte de Cristo. Perdão, o que mais? Oi? Salvação, o que mais? Reconciliação, o que mais? Eternidade. A história está afiada. Nós entendemos, irmãos, não entendemos? Falamos, você falou, veio algo na sua mente, veio algo no seu coração, eu tenho certeza. Entendemos a centralidade, entendemos o propósito, entendemos os benefícios, mas a minha pergunta e a minha reflexão nessa manhã, e aí? E aí? O que nós fazemos? O que nós fazemos em memória dele até que ele venha? Até que ele venha. Talvez a gente tenha aqui, pastora, talvez a gente tenha aqui olhar esse tema, o tema do nosso aniversário, daqui para frente, para sempre. Até que ele venha. O que nós estamos fazendo, irmãos, até que ele venha. O que meditamos na semana passada, o que já vemos meditando há 2, 3 domingos atrás. O que fazemos com esse benefício? Porque Paulo fala no texto da ceia que nós lemos todo mês, aqui em 1 Coríntios 11, lá no versículo 26, ele fala: porque sempre que comerem desse pão, que nós vamos comer hoje, e sempre que beberem deste cálice, que nós vamos beber hoje, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O que eu e você estamos anunciando até que Ele venha? O que eu e você estamos anunciando até que Ele venha? O que eu e você estamos vivendo até que Ele venha? Porque muitas vezes nós só podemos anunciar aquilo que nós sentimos e nós vivemos. E muitas vezes nós não temos oportunidade de anunciar, mas nós temos de viver algo que possa ser espelho e reflexo para alguém. Mas em determinado momento, uma oportunidade, nós vamos também falar: ei, deixa eu te contar uma história. O que estamos anunciando até que Ele venha? Eu listei algumas coisas para compartilhar com os irmãos de forma bem rápida. Efésios, capítulo 2, versículo 6 diz o seguinte: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, a vida proveniente da morte de Cristo é a vida que as Escrituras nos apresentam como a vida mais sublime, mais completa e mais segura que nós podemos ter. O solo do qual a árvore da imortalidade, porque nós temos uma esperança de que temos uma eternidade nos esperando. A árvore da imortalidade brota, não é um solo comum da terra, mas é com base no pó daquele túmulo que está vazio. Essa vida na qual nenhuma morte pode tocar, irmãos, vem a nós através da vida ressurreta, vem através do Cristo vivo, daquele que morreu, mas ressuscitou. A fé que nos une a Ele nos torna participantes, não de uma vida de morte, mas de uma vida ressurreta. Se eu pudesse falar, eu falo uma vida de vida. E não somente isso, mas o faz de forma tão completa, irmãos, que a ressurreição dele possa ser a nossa ressurreição, porque o texto fala que nós fomos ressuscitados com ele, nele, e juntamente com ele nós nos revestimos
de uma imortalidade divina, irmãos. Dói a coluna aí, tem problema de saúde, tem dificuldade, mas lá na eternidade não vai ter nada disso, irmão. E a ceia anuncia para nós, deve anunciar para nós essa segurança, irmãos. A primeira palavra para nós é segurança de que a ressurreição dele é a nossa ressurreição. E uma esperança, irmãos, que a morte não é o fim. Não precisa temer a morte, porque existe uma eternidade para nós. Para aqueles que creem, para aqueles que entendem o sacrifício e aceitam a ressurreição, podemos estar seguros, irmãos, seguros de que a ressurreição dele se tornou a nossa ressurreição. Efésios também, capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Irmãos, ele venceu a morte, ele foi ressuscitado em poder. Foi com esse poder da vida ressurreta que ele voltou, se ascendeu aos céus, e é nesse poder da vida ressurreta que ele agora governa, e é nesse poder da vida ressurreta que ele virá novamente em poder e glória, e é esse poder da vida ressurreta que ele exibe ou deve exibir na sua igreja através das nossas vidas. É nesse poder que eu e você devemos nos submeter todos os dias. Dias de fraqueza, dias de dificuldade, dias de conflito. Mas nós lemos aqui, irmãos, que nós podemos ser fortalecidos no poder do Senhor e nessa força. E é por isso, irmãos, que fortalecidos nesse poder e nessa força, na força não da morte, mas na força da ressurreição, porque Ele está vivo, é que nós nos tornamos, irmãos, fortes, posso dizer poderosos. Nós nos tornamos mais que vencedores. E eu te digo uma coisa, toda vez que eu falo mais que vencedor, eu não arrepio, porque eu sempre gostei dessa palavra, e eu sempre usei essa palavra em algum momento de uma forma equivocada, mas hoje eu gosto de usar ela da maneira certa. Nós somos mais que vencedores, sim, porque a morte foi vencida, e a morte não é mais o fim para nós. A morte foi vencida, e nós nos apropriamos dessa ressurreição junto com Cristo. Fecharemos os olhos aqui, teremos uma eternidade esperando por nós. Finalmente, fortaleçam-se no seu poder e no seu forte poder. Deus venceu a morte. A ceia anuncia poder. A ceia anuncia poder, o poder da vida sobre a morte. E se a morte, nem a morte pode detê-lo, irmãos, quem pode? Quem pode? Quem pode detê-lo? A crise, a pandemia, a enfermidade, o medo, o abandono, a tristeza. Quem pode deter o Rei dos Reis? Irmãos, a ceia anuncia a segurança dele. A ceia anuncia poder. Nós somos fortalecidos no poder de Deus, e Ele é todo poderoso. Efésios ainda, capítulo 3, versículo 12, traz uma terceira palavrinha para nós essa manhã. Diz o seguinte: por intermédio de quem temos livre acesso a Deus, em confiança pela fé nele. Irmãos, a ressurreição não formou um abismo. A ressurreição não levantou uma parede entre nós e aquele que ressuscitou. A ressurreição não foi um pastor que se afastou do seu rebanho. A ressurreição é sim um pastor que se aproximou, agora nos chamando e nos tendo como filhos, para uma comunhão, para uma intimidade mais plena. Um pastor que quer uma comunhão maior com o seu rebanho. É um fortalecimento, irmãos, não um enfraquecimento das ligações que nos unem a Deus, que nos unem ao Filho de Deus. O vínculo, irmãos, da ressurreição é o mais forte que todos. A vida ressurreta de Cristo não altera nenhuma das relações entre Ele e nós. Não muda nada. Na verdade, nós
Agora o que muda é que existia um véu. O que muda é que existia um cara lá que podia ir lá uma vez por ano para poder pedir perdão. Agora nós temos acesso direto. Nós temos canais de comunicação direta entre nós e Ele, mais rápido do que qualquer 5G. A ressurreição dele, a imortalidade dele não desligou de nós que ainda estamos aqui, vivendo nesse corpo, sofrendo nesse corpo carnal. A vida ressurreta dele não abalou ou removeu o relacionamento que ele tem com cada um de nós. A ceia, irmãos, anuncia comunhão. A ceia anuncia livre acesso ao Pai. O véu que separava já não separa mais. Temos liberdade, temos acesso direto à comunhão. Irmãos, nós temos segurança, nós temos poder e nós temos comunhão. A quarta coisa, irmãos, está em Salmo 16, 11. E o salmista diz o seguinte, Salmo 16, 11, ele diz assim: na tua presença, a plenitude de alegria. Irmãos, lá no túmulo, o homem de dores deixou todas as suas dores, assim como deixou todos os nossos pecados que foram despejados lá naquela cruz. Todas as dores e todos os pecados foram sepultados com Ele. Para Cristo, irmãos, a ressurreição foi alegria, não simplesmente porque ele encerrava sua ligação com a morte, mas porque ela o apresentava a plenitude de alegria, uma alegria peculiar a uma vida ressurreta, qual somente só um homem ressuscitado é capaz de ter. E pela fé nós também entraremos nessa alegria de uma vida ressurreta. Uma alegria, uma plenitude de alegria ressurreta está reservada para nós. Nós aguardamos esse momento, irmãos, de ressuscitarmos juntos com os justos. E enquanto nós não passamos por isso, enquanto nós estamos aqui contando os dias, os momentos até que Ele venha, nós podemos entender, irmãos, que na presença dEle há plenitude de alegria. Nós estamos alegres. Não há tristeza na presença de Deus, irmãos. A ceia anuncia alegria. Por quê? Porque Ele vive. Porque Ele está vivo. Porque são só elementos que nos trazem uma lembrança. Porque na verdade Ele está vivo e está aqui. E é esse Deus que nos ama, é esse Deus que nos acolhe. É esse Deus que nos dá alegria em meio às lutas e meio às dificuldades. A ceia, então, irmãos, comunica para nós segurança, poder, comunhão, alegria. E a última coisa, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: nós fomos regenerados para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança, irmãos, está ligada à ressurreição de Cristo e à sua vida ressurreta. Uma esperança, irmãos, que nos dá, que nos concede nessa vida aqui a possibilidade de olharmos e lembrarmos que existe uma herança, que existe um reino, que existe uma cidade, que existe um lugar para nós, irmãos. É essa ressurreição que nós celebramos essa manhã, a ressurreição do Filho de Deus, que é o penhor e a garantia dessa bendita esperança. Por isso, irmãos, que para nós, o nosso lema, eu e você, que cremos nisso, que depositamos a nossa fé nisso, o nosso lema deve ser como lá em Colossenses 1:27, Cristo, irmãos, a esperança da glória. A ceia anuncia para nós essa esperança, irmãos, a esperança de uma herança, a esperança de um reino, a esperança de uma glória junto com Cristo. Irmãos, a ceia não é mais uma declaração sentimental. Eu não estou aqui tentando mexer com as tuas emoções, eu não tenho esse poder de falar, não esqueça, contando uma história para você. O que aconteceu ali foi um drama, irmãos, um drama com grande riqueza de significado.
algo espiritual que nos desafia hoje, irmãos, a anunciar, a nos apropriarmos dos benefícios da ressurreição, a nos apropriarmos da segurança, a nos apropriarmos do poder, porque nós somos fortes em Cristo, a nos apropriarmos da comunhão que temos com Ele, acesso direto da alegria, da plenitude de alegria e da esperança que nos é proposta. Nós podemos nos beneficiar de tudo isso, irmãos, e podemos anunciar todas essas coisas até que Ele venha, anunciar com a nossa vida, anunciar com as nossas palavras, até que Ele venha. Nós podemos dizer: eu me sinto seguro, eu me sinto cuidado pelo Deus que é todo poderoso, eu posso ser forte em Cristo, em meio às lutas, eu tenho comunhão, acesso direto com Ele, posso, independente das dificuldades, viver na plenitude de alegria, porque existe uma esperança, Deus, que Ele vai voltar para nos buscar, que nós possamos viver esses benefícios, que nós possamos anunciar essas coisas com a nossa boca, com a nossa vida, até que Ele venha. Amém? Vou te convidar para ficar de pé, eu queria orar com você. Talvez uma dessas coisas aqui tenha falado: olha, eu não me sinto alegre, não me sinto com essa conexão com Deus, eu não me sinto seguro, eu não consigo ver essa esperança. Eu queria orar por você, para que nós sejamos renovados nessa vida, para que nós tenhamos isso como verdade nas nossas vidas, para que possamos viver isso, para que possamos exalar isso, para que possamos anunciar isso até que Ele venha. Amém? Feche teus olhos, Pai. Nós nos colocamos diante de Ti e temos tantos benefícios